Boa noite. Boa noite. Primeiramente, pedindo a todos para colocarem o celular no vibrador ou desligá-los. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consequências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendermos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelo monte de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, senão desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Poder falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com um brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que têm exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora
indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Vamos fechar os nossos olhos agora. Pedir para que o plano superior nos ilumine novamente aqui nessa casa, trazendo a luz para nós, para que o palestrante da noite possa nos passar uma mensagem harmoniosa, uma mensagem que vem de Jesus. Agradecemos essa oportunidade para crescermos um pouco mais e aprendermos nessa encarnação. Muito obrigado por esse momento. Que assim seja. Ok. A palestrante de hoje, ela para quem não conhece, é a Nádia, e a palestra é O Caminho da Verdade, e ela está aqui com a gente já há muito tempo. Ela é trabalhadora, envolvida no DIGE, acho que desde o comecinho, lá, quando a gente vê as fotinhos dela nos 20 anos. Ela é espírita há bastante tempo, e desde os 12 anos já que ela pratica o espiritismo, e também é uma das nossas vozes aqui para divulgar a doutrina em inglês. Também já fez vários trabalhos de estudo de inglês. E, então é isso. Nádia, seja bem-vinda. Obrigada. Ele chega a sorrir, gente. Ai, meu Deus do céu. Até parece que é um pouquinho mais do que se é, mas tudo bem. Não sei se eu preciso de microfone, na realidade. Preciso. Tá, mas muito obrigado quem veio hoje, e obrigado pelo convite de dividir com vocês uma reflexão na realidade. Porque quando a gente tem que vir falar, isso faz com que a gente se esforce um pouquinho mais. Então, é por isso que é bom, de vez em quando. E vamos fazer juntos essa reflexão. Estou fazendo uma coisa certa aqui. Então, hoje nós viemos falar sobre um tema, Caminho da Verdade. Estou falando direitinho? Não. Então, vamos só ver uma definição bem rapidinha de dicionário, que é sempre bom para saber o que a gente está falando, né? Então, definição de dicionário. Exatidão, que está em conformidade com os fatos, realidade. Axioma, que na realidade é uma teoria que é tida por verdadeira, que foi comprovada e acha-se que é verdadeira. Realidade, circunstância, objeto ou fato real. Mas o que será o que é real, realmente? Será que é fácil saber o que é real e o que não é? Bem, o problema da interpretação da realidade se torna maior quanto mais profundamente penetramos na estrutura das coisas. Então, por exemplo, um exemplo muito bobinho que eu já tinha ouvido alguém mencionar, de uma árvore, tá? Aí supõe que tem uma árvore linda e frondosa no meio de um campo. E só que aconteceu que numa noite anterior teve uma tempestade e caiu um raio numa parte da árvore. E queimou a árvore, quebrou os galhos, começou de um lado, tá? Do outro lado está lindo e frondoso. Então, algumas pessoas olhando de pontos diferentes, aquele que está olhando do lado que o raio não partiu, vai falar assim, que árvore linda, frondosa, folhas verdes, maravilhosa. O que está olhando do outro lado, nossa, uma árvore morta, tá? Queimada, cinzenta, sem galhos, desse lado aqui. Quem está com a verdade? Os dois são verdadeiros, porque eles estão observando uma coisa que é real, não é fato, realidade. Só que é o seguinte, um quer convencer o outro que a árvore, da parte que está toda queimada e quebrada, é assim que a árvore é, ela não é bonita e frondosa. E o outro quer provar para o outro, não, ela é linda e maravilhosa.
Então, o problema é o seguinte, que a gente se detém a detalhes. Mas a essência é o quê? Qual é a essência? A verdade. Que aquilo é uma árvore, não é? Essa é a verdade. Só que a gente se detém nos detalhes, naquilo que a gente está podendo observar da onde a gente está naquele momento. Então, é por isso que na realidade, a Joana de Ângeles que vem nos dizer que interpretar a realidade, quanto mais você observa na essência, fica mais complicado. Porque é muito fácil dizer que ou está bonito, ou está feio, ou está queimado, porque a gente é superficial. Mas o que é em realidade? Então, você tem que dar uma estudada, você tem que dar uma olhada mais profunda, se deter por mais tempo no assunto, para poder ver o que é a realidade, né? E o que acontece? Dentro de nós, na nossa psique, no nosso psiquismo, isso se torna ainda mais complicado do que o fato de observar a árvore, saber o que ela é e como ela é. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com auxílio das lentes de percepção profunda se consegue identificar. Então, na realidade, a nossa realidade é super difícil, porque ela vai levar muito tempo e esse auxílio de lentes, ou seja, o que seriam as lentes de percepção? É a nossa willingness, nossa disposição em olhar. Então, nós temos que estar dispostos a isso, porque se a gente não quiser, é mais fácil, né? Só olha o superficial. Uma imensa gama de preconceitos criou uma rede de conceituações hipócritas que confundem códigos sociais com morais. Isso é o que nós vivemos hoje na sociedade. Tem certos códigos sociais que são tidos por morais. É moral ou não é moral, mas na realidade é o social. E a gente vê o código social como um código moral. Até como se vestir. Tem que estar bem bonitinho para vir na frente falar. É um código social. Não é que a gente vai estar sujo, mal arrumado, sem botar o cabelo. Mas não precisa estar lá, entendeu? Assim, como se fosse a um grande evento. Mas, de repente, a sociedade, ela olha para alguma pessoa que está em evidência e acha que ele deve estar em evidência mesmo, em todos os aspectos. Tem que se vestir melhor, uma bolsa de marca, um sapato de marca. Então, isso passa a ser quase moral. A gente acha até a pessoa mais boazinha, está mais arrumada. Olha que absurdo. Mas o que é a essência? Então, a gente toma o superficial pela essência. Ou seja, aquela árvore queimada ou a árvore bonitinha, com folhas verdes, a gente acha que aquilo é que a gente é, mas não, é lá dentro. Qual é a essência? Né? Mas a gente tem que fazer o exercício de querer olhar mais profundamente. Joana ainda diz, no seu livro Autodescobrimento, o indivíduo acostuma-se à aparência, deslocando-se da realidade. E chamado a convivência social, oculta o estado interior legítimo e envolve a dissimulação. É quase que automático. A gente não percebe na realidade isso. É muito difícil. A gente está tão acostumado a fazer as coisas de um jeito que já ficou normal. Entendeu? Assim, exige um certo esforço para você sair desse estado de coisas. A verdade, ainda Joana, no livro O Homem Integral, nos diz que, em síntese, é Deus. E não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter à sua vontade a vontade alheia. Constitui meta prioritária. Então, descobrir essa verdade, que é Deus, é uma meta prioritária. Porque a maior parte do tempo o que a gente está fazendo é, de forma doentia, impondo a nossa vontade, aquilo que a gente acha, ou seja, a árvore é uma árvore morta. Eu estou querendo provar e quero que você acredite em mim e que eu estou certa, sem dar um espaço. Será que eu posso estar errada? Será que eu não estou vendo todo o problema como em todos os seus aspectos? Então, a gente está muito acostumado nessa uma coisa só. A gente vê e acha que aquilo é. E quer que os outros vejam igualzinho do que a gente vê.
Exatamente igual. No Livro dos Espíritos, na pergunta 115, está lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, não maus, só ignorantes, sem saber. E a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Quanto mais se chega próximo à verdade, mais chegamos próximo de Deus. E é tão desafiante essa coisa, vou descobrir a verdade, porque a gente pode pensar o seguinte, a verdade é o quê? Está no livro, ou uma pessoa tem a verdade, aquela pessoa que eu acho super legal, fala bem, ela tem a verdade. Então, assim, é muito complicado a gente pegar e entrar nesse caminho. E nós temos, o Buda falou, que um dos dois erros que nós cometemos muitas vezes é, no longo caminho dessa verdade, que a gente desconhece, não ir até o fim e não começar a caminhar. Aliás, às vezes, quando a gente começa a ver umas pontinhas de verdade, a gente já sai correndo, né? Começa a fazer outra coisa, distrai, para não ver, porque assusta, né? Então, por isso que a gente nem começa, que é melhor não começar. Aí quando começa, aí até tá corajosozinho, mas aí vai, aí vê uma coisa, sai correndo, já se espanta. Mas, por onde vamos começar, gente? Onde que a gente vai começar? Qual é um ponto bom de se começar? Não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo ponto. Sorry. Não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo ponto, tá? Mas tem uma coisa em comum nesse ponto. Mas pode ser começar em tempo diferente. Mas por onde que a gente vai começar nesse caminho da verdade? Por onde? Por onde? Autoconhecimento. Jesus, autoconhecimento. Então, vamos ver aqui o que a Joana vem nos dizer. E quem falou autoconhecimento, muito bem. Ela realmente concorda que a busca interior do seu eu interior, de alguma forma, redundará no encontro com a verdade. Se você começar a estudar a você mesmo, você vai descobrir a verdade. Não precisa de olhar lá fora, alguém, o outro, nada disso. Dentro. Com a vida, redundará no encontro da verdade, com a vida no seu sentido mais profundo, com a iluminação, a libertação, como na leitura inicial, né, Juca? A libertação de todos os atavismos e complexidades perturbadoras. Tem que ter coragem, mas vale a pena mesmo. Então, nós vamos trazer aqui Jesus, e Juca também falou Jesus, ou alguém falou Jesus, e Jesus, ele costumava contar histórias, para ser mais fácil para a gente relacionar com a realidade, mesmo que as histórias não eram reais. Apesar que Jesus, muito sabiamente, ele contava histórias dentro da realidade das pessoas. Se ele estava falando com quem preparava pão, ele falava de trigo. Quem pescava, de peixe. Né? Então, ele sempre tinha contexto. Mas como Jesus, não quero me comparar, vamos contar uma história que talvez seja um pouco fora da nossa realidade, porque é de um cavaleiro, e inclusive é uma fábula. Mas vamos usar essa fábula como recurso reflexivo. E juntos podemos fazer algumas conexões conosco mesmos, com a própria doutrina e com Jesus, talvez. Quem me deu esse livro, aliás, foi uma pessoa muito querida. E logo depois que ela deu esse livro, dessa história muito interessante, eu ouvi alguns comentários dentro do Espiritismo sobre essa história. E quem já ouviu, principalmente de Divaldo, logicamente não compare também, porque não vai ser meio decepcionante. Mas isso daqui é um cavaleiro, ok? Um cavaleiro que ele se orgulhava de ser o primeiro cavaleiro do reino. E da sua armadura brilhante, que reluzia com uma luz tão poderosa, que quando as pessoas olhavam para ele, vindo ao longe, pensavam que era o pôr do sol, de tão brilhante. Então ele era um cavaleiro que realmente chamava atenção.
E ele fazia questão de ser esse cavaleiro. Para ele isso era importantíssimo, porque ele queria ser o cavalheiro bom, gentil, amoroso, que lutava contra os dragões, e ele salvava as donzelas, e é assim que ele queria ser conhecido. Okay? Só que aconteceu que ele estava tão acostumado, ele gostava tanto desse papel na vida dele, que ele começou a nem tirar a armadura. É uma fábula, tá, gente? Ele não tirava a armadura, nem para dormir, nem para ir sentar na mesa do jantar, para nada. Vivia com a armadura. Passou um tempo, o filho dele, tinha uma esposa, Juliet, e um filho, Christopher. E Christopher falou assim, mamãe, eu não sei como o papai se parece. Aí a mãe apontava para a lareira num quadro pintado, naquela época era pintura. E eu falei assim, este é o seu pai. Puxa, mas eu queria tanto ver ele pessoalmente, falar com ele. Assim, nem tudo que se quer pode ter. Não tinha jeito. E a Juliette já estava ficando meio chateada também e falou com ele muito amargamente. Olha, eu acho que você não nos ama. Você ama mais a sua armadura do que a nossa. Claro que não. Minha armadura, é assim que eu consigo, que eu salvo todo o reino e salvo as donzelas. E além de tudo, compro o castelo que você quer, cavalos, tudo que você quer, eu te dou. E eu sou um cavaleiro. E ele tinha esse orgulho. Não dá. Assim não dá para viver. Eu quero que você tire sua armadura, porque senão eu vou embora com o Christopher. E ele ficou desesperado, né? Ai, meu Deus, eu amo Juliet, eu amo Christopher. Ai, mas eu amo minha armadura. Como é que eu vou fazer para me livrar da minha armadura? Mas ele falou, não, mas eu não posso perder a Juliet e o Christopher. Vou ter que tirar a armadura. E ele tenta tirar. Só que na hora que ele tenta tirar, o que acontece? Está emperrado. Ele não consegue nem a viseira da parte da frente, não consegue mexer. Ficou tanto tempo com o sol e tudo enferrujou. E não saía mais. E ele falou assim, não, mas ela não vai acreditar que não está saindo. Eu vou ter que dar um jeito. Vou lá no ferreiro. Aí foi lá no ferreiro correndo e falou assim, por favor, me ajuda a tirar a armadura. Aí, eu tô com um grande problema. Aí o ferreiro, eu acho que você é o problema. Mas ele ficou bem danado com essa observação. Mas tentou, não conseguiu. O ferreiro falou assim, desisto. Você vai ter que arrumar outro jeito, porque não vai ser derretendo, porque eu posso te queimar e não tem jeito. Então vou ter que falar com o rei. O rei deve dar um jeito nisso. E foi ao castelo. E chegando lá, se deu um bobo da corte. Assim, onde está o rei? Eu preciso ter um assunto de muita urgência, eu tenho que falar com o rei. Aí o bobo da corte falou assim, o rei foi numa cruzada. Aí o cavaleiro já pensou assim, como? Uma cruzada sem mim? Eu, o primeiro cavaleiro desse reino, como que ele foi sem mim? Mas ele teve que ir numa cruzada e não te chamou, e foi. Tudo bem, então agora eu não posso contar com a ajuda do rei. Vem cá, você não sabe de alguém que possa me ajudar a tirar essa armadura aqui? Ele falou, bem, eu conheço um mago chamado Merlin. Ué, mas esse mago, ele viveu na época do rei Arthur, já deve ter morrido. Não, ele está bem vivo. Você vai ter que procurar por ele, mas como que eu vou achá-lo? Bem, eu ouvi dizer que ele anda pela floresta. Se você procurar, você vai achar. Mas até lá eu já morri de fome. Quando você estiver pronto, o mestre aparecerá. Ele não tinha opção. Falou assim, então eu vou ter que ir nessa jornada. E não avisou Juliet, não avisou Christopher, e você foi. Foi nessa jornada da floresta. E lá passou muita dificuldade, porque ele tinha que beber, e tinha que jogava água, né? E a viseira dele quase que se afogava para tomar água, não podia comer, estava muito fraco. E está procurando por Merlin, e não consegue encontrar, e passam-se muito tempo. Ele já perdeu a conta do tempo. Até que finalmente ele chega no local que ele vê Merlin cheio de animais assim em volta. E ele fica assim, por que você não apareceu para mim antes? Não está vendo que eu estou aqui morrendo de fome, preso nessa armadura? Aí Merlin olhou para ele. Presunçoso, né? Mas tudo bem. Aí Merlin falou, se você estava realmente muito fraco,
vou te dar um líquido para você se recuperar um pouquinho. Aí o animal, a pombinha, foi voando e pegou um canudinho de bambu para ele poder tomar o líquido que o Merlin ia dar para ele. Aí, quando ele foi tomar, ele meio desconfiado, né, que não estava muito feliz com esse mago, ele achou meio amargo. Aí o Merlin falou assim, confia, pode tomar. E ele falou assim, tem certeza? Então tá, ele resolveu tomar. Estava horrível. Mas depois ele foi tomando, o gosto foi mudando. Aí o gosto ficou bom. E depois, no final, que delícia, você deveria vender isso, eu ia ficar rico. De tão gostoso. O que é isso? Ele falou, o mago falou, é a vida. Vida? Por quê? Não é assim a vida? Ela, às vezes, ela parece difícil, meio desconfortante. E aí depois vai melhorando. E quando você aceita, ela fica boa. Você quer dizer que a vida, para ficar boa, eu tenho que aceitá-la? Você está dizendo para mim aceitar essa armadura aqui? Aí Merlin falou, mas essa armadura você não nasceu com ela, foi você que colocou. Aí o cavaleiro se calou. Então, ele falou assim, mas foram muitos dias sem ver minha esposa e filhos, filho, e eu queria saber se eles me aceitam de volta. O Merlin falou, por que você não escreve uma carta? Aí a Rebeca, a pomba, vai e leva a carta para a família. Aí ele pegou e escreveu a carta, perguntando se eles o aceitariam de volta. E lá vai dar uma recomendação para Rebeca, a pomba, e fala assim, vê se não fica piando muito com pássaros no caminho. Ela olha assim, ele é muito arrogante. Então, ela vai e volta, depois de uma semana. Ele estava muito ansioso, muito ansioso. Quando volta, a carta não tem resposta. E ele fica arrasado. E ele falou para Merlin, por que o meu filho não respondeu? Ele falou, eu acho que ele não conhece você o suficiente para te dar uma resposta. Mas minha vida acabou. Não tem mais porquê. Não tenho mais por que tirar a armadura, não tenho para onde ir. Minha vida não tem mais razão. Mas ele falou, por que você não luta por você mesmo, em vez de por alguém desta vez? Você tem que se livrar dessa armadura. Tá, mas como é que eu vou fazer? Bem, tem um caminho que você pode percorrer. Aliás, tem dois caminhos. Ou você vai pelo caminho que você veio. Aí ele olhou assim, que caminho que eu vim? O caminho que você veio. Eu não reparei o caminho que eu vim. Sim, pois é, as pessoas, elas passam pela vida e não reparam o caminho que estão percorrendo. Mas esse caminho não é um bom caminho, porque ele te leva à dor. E tem um outro caminho, o caminho da verdade. Esse é um pouco mais difícil, mas vale a pena. E eu acho que você deveria trilhar nele. Tá bom. Eu vou tentar. Então, deixa eu pegar meu cavalo, minha espada. Esse caminho é bastante estreito. Não vai dar para levar cavalo. Não vai dar para levar espada. Não vai ter dragões para você matar, donzelas para você salvar. Não é necessário você levar. É melhor você se concentrar e deixa que a Rebeca e o esquilinho, ele estava o tempo todo meio nojento, mas ele estava mascando as nozes e dando para ele na viseira, estava alimentando ele. E a pombinha sempre lá pegava canudinho, então umas frutinhas silvestres que passassem pelo orifício do elmo. Aí eles vão com você. Assim, para que eu vou querer só esses animais? O que eles vão fazer se acontecer alguma coisa muito ruim? Né? Aí os animaizinhos falaram, quem que vocês pensam que somos? Então, eles podem falar? Aí o esquilo falou assim, nós podemos, vocês humanos que não nos ouvem. Aí depois o Merlin esclarece, na realidade, você está ficando um pouco mais sensível e está percebendo a vontade dos animais. Eles não estão falando pela boca, mas você está ouvindo
o que eles estão querendo comunicar, mesmo sem a voz. Então eles partiram, os 3 partiram. E ele falou, você vai ter que passar por 3 castelos, mas não passa pelo lado. Vai ter que atravessar o castelo. Tá? Então, lá foram o cavaleiro, a pomba, Rebeca, o esquilo, num caminho bem estreito. E começaram a caminhar por este caminho. Até que eles chegaram a um castelo, o Castelo do Silêncio. Quando chegou ao castelo, eu disse, que castelo simples, já vi melhores. Este é o Castelo do Silêncio. Como que nós vamos entrar nele? São aquelas chaves que Merlin te deu. Ele te deu uma chave para cada castelo. Ele teria que ir através de 3 castelos. Então, ele falou assim, então vamos. Aí os animaizinhos falaram assim, não podemos entrar com você nesse castelo. Isso é uma coisa individual. Aí o cavaleiro se sentiu até meio traído, porque agora que ele estava gostando dos animaizinhos, tão amigos, cuidando dele, e falaram que não podia ir junto com ele. Aí ficou meio chateado e falou assim, tudo bem. Aí vamos dar uma pausa aqui para o nosso espiritismo. No espiritismo, Emmanuel nos diz que nós temos guias que estão sempre ao nosso lado, tentando nos ajudar nas maiores dificuldades, mesmo sem que nós demos valor para ele ou os percebamos. Assim como o cavaleiro olha para os animaizinhos, acham que são, né, não tão importantes, mas eles estão dando todo o apoio, né? E assim nós também temos, todos nós, mesmo que não possamos ver. No entanto, o trabalho de autoiluminação da leitura inicial, ele é individual. Não dá para o anjo da guarda, para o protetor fazer por nós. Eles podem orientar, podem inspirar, podem fortalecer a nossa vontade, mas nunca fazer por nós. E é essa mensagem que Emmanuel nos deu. E vamos para o... Como é que eu faço isso aqui? Sorry. Eu estava... não, quero clicar no castelo. Bem, aqui. Tá. Isso aqui eu não podia fazer aqui não, né? Não. Okay. Então lá no castelo, ele vai entrando pelo castelo. Quando entra, é um primeiro salão muito grande, mas um silêncio que dava até irritação. E tinha nesse castelo um tapete, tinha uma lareira, mas muito a lareira com fogo, e o fogo nem fazia barulho, de tão silencioso. E ele fica assim, gente, o que eu vou fazer? Não estou vendo porta nenhuma aqui, como é que eu vou passar por esse castelo? E de repente se assusta, porque alguém fala, você é aqui, cavaleiro? E quem que estava lá dentro? O rei. Aí assim, rei? Ué, eu fui te procurar e falaram que você estava numa cruzada. Mas aí o rei falou assim, é mais fácil para os meus súditos entenderem que eu vou para uma cruzada do que em busca da verdade. Sim. Ele está começando a entender. Assim, mas você vem sempre aqui? Sim. O caminho da verdade, ele é ininterrupto. E tem várias possibilidades. E toda vez que eu venho aqui e me sinto aprisionado, eu volto neste caminho. Não, eu só estou aqui porque eu estou preso. Mas aí o rei responde, não, mas todos nos aprisionamos. Todos nos aprisionamos naquilo que a gente quer mostrar que é. E eu não sei se o cavaleiro nessa altura estava entendendo o que o rei queria dizer, né? Mas aí de repente o rei vê a porta dele, diz, estou vendo a porta, e some. E o cavaleiro falou assim, não viu porta nenhuma, porque cada um tem a sua própria. E ficou sozinho novamente. E deu muita angústia. Aí ele falou assim, gente, eu não consigo ficar sozinho, estou muito sozinho. E começou a te lembrar da infância. Como ele gostava de falar com os outros. Onde ele passava, começava a tagarelar, falar. E nesse pensamento, ele
ele concluiu que, será que eu falava tanto para não ficar sozinho? Eu acho que era, porque eu não gosto de ficar sozinho. E quando ele se deu conta disso, viu uma porta. E aí abriu a porta e eles conseguiram ir para o próximo salão. O próximo salão era menor, bem menor. E ele começou, gente, eu tô com medo. Tô com muito medo de ficar sozinho, não quero ficar sozinho. E quanto mais ele pensava e refletia sobre sua vida e seu comportamento, ele chegava um pouquinho mais perto de si mesmo. E aí, nisso, uma outra porta abriu. E ele foi para um lugar ainda menor. E ele falou, não é possível, isso não vai acabar. Eu vou ficar sozinho e em um lugar cada vez mais claustrofóbico. E pensou em todas as vezes que a Juliette falava com ele, e ele, se aproveitando que estava com a armadura, quase que não a ouvia. Ou fingia que não ouvia. E pensou, poxa, será que eu fiz isso com ela? Será que eu mesmo com ela a fiz sentir tão sozinha como eu estou me sentindo agora? O meu silêncio machucou ela tanto como eu estou me machucando agora, neste silêncio, nessa solidão? E começou a chorar. Pela primeira vez, depois de muito tempo. Chorou, 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 chorou. E nisso outra porta se abriu. E uma salinha cada vez menor. Bem menor. E ele fala, gente, por que essas salas estão ficando tão menores? Aí uma voz, ele ouve, fala assim, porque você está chegando mais próximo de você. Quem é você? E ele não via ninguém. A voz respondeu, eu sou você. Como? Como que eu nunca te ouvi antes? Eu sempre estive aqui, você que nunca me ouviu. Como que pode ser? Como é seu nome? Eu sou você. Como que eu tenho outro nome? Não, mas eu não posso chamar você de eu. Vai ficar muito confuso. Como que eu posso te chamar? Me chama de Sam. Por que Sam? Por que não? Me chama de Sam. Então ele começou a chamar o eu verdadeiro dele de Sam. E nisso o cavaleiro estava muito cansado e simplesmente dormiu. E quando ele acorda, ele está fora do castelo. E fica impressionado. Falei, gente, coisa rápida. Foi como se tivesse sido uma noite. E foi logo tomar água. Quando ele foi tomar água, ele percebeu que a viseira da parte da frente não estava lá mais. Essa primeira parte da viseira. E aí ele falou, gente, o que aconteceu com a viseira? Aí o Sam, o eu dele, estava falando, não, foi porque você foi a primeira vez que você chorou por alguém. E as suas lágrimas foram tão verdadeiras que realmente acabaram de enferrujar essa parte e ela caiu. Mas uma noite só deu para fazer isso tudo? Mas não foi uma noite só. Foi muito tempo. O silêncio que você passou e aquelas experiências que você passaram demoraram mais do que você pensa. E ele ficou assim, impressionado, né? Aí ficou, vou fazer a barba, vou fazer cabelo, né? Porque a barba estava o tempo todo, estava enorme, né? Dentro do capacete. Mas não saiu todo o capacete não, só essa parte aqui. Aí ele vai continuando, então, assim, vamos para a outra parte, o outro castelo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma reflexão juntos. E se vocês quiserem falar alguma coisa, também fica à vontade, porque é uma reflexão minha e, de repente, alguém pode também ter uma outra conclusão. Porque lembre que eu só estou olhando um aspecto da verdade. E, na realidade, precisam várias pessoas para olhar todos os aspectos dela. Ok? Então, na realidade, também a Joana, no Homem Integral, nos diz: o silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e paz interior. Engraçado, para mim isso aí é o maior desafio. Eu sou muito agitada. E é tão legal isso, de você poder ser, dá uma paradinha. O que está acontecendo? Como é que você está?
Qual é o seu ponto? Porque a gente está sempre querendo ir para o B, né? Eu quero ir ali. Mas aonde você está? Aí vamos supor, na sua mente você pensa, estou aqui A e aqui é B, né? Então calcula a distância e eu quero chegar lá. Só que na realidade, como você não sabe a realidade, você está aqui, não está aqui. Então a distância para o B é diferente. Então você tem que ajustar. Então quando que a gente vai se ajustar? Quando a gente fizer esse exercício aqui silencioso. Assim, vem cá, como é que eu estou? E também Joana, em Despertar do Espírito, nos diz, é no silêncio que se pode encontrar Deus, fruir paz e desvendar os enigmas, autoaprimorar-se. Deus está onde? Na consciência. A gente não vai conseguir ouvir. Igual o Sam. Deve ter falado para ele muito tempo, mas ele não ouvia o Sam. Foi a primeira vez que ele o ouve. Quando vai ser a primeira vez que a gente vai ouvir o nosso eu verdadeiro? Se já ouvimos, perfeito. Mas muitos de nós ainda temos maior dificuldade. Ou se já ouvimos uma vez, a gente se agitou, se ocupou e já não ouve mais. Tem que voltar a ouvir. Então, temos que fazer o nosso exercício. E continuando o nosso caminho. Então, eles vão lá, né? Vão lá caminhando de novo, até chegarem ao Castelo do Conhecimento. Aí, quando chega lá, o cavaleiro fala, vocês vão me esperando aqui? Aí os animaizinhos falam, não, o silêncio é para um, mas o conhecimento é para todos. Podemos ir juntos e aprendermos juntos. Então, aí ele ficou todo feliz, vou ter companhia pelo menos aqui. Só que quando ele chega no Castelo do Conhecimento, quando ele chega ali, ele vê tudo escuro. Tudo escuro. Ele fala, nossa, não tem nenhuma tocha. Geralmente até um castelo barato tem tochas que iluminam. Esse castelo não tem nada. Que horror, né? Aí ele vê uma plaquinha no castelo, dizendo, o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Aí ele fala, o que quer dizer isso, hein? O conhecimento é a luz. Será que eu vou ter que conhecer para poder ter luz, para poder caminhar? Aí os animaizinhos, eu acho que sim. Acho que você vai ter que fazer um esforço agora, conhecer algo, vamos ver o que é, para você iluminar o seu caminho. Senão não dá para caminhar. Assim, poxa, mas eu preferia a tocha, era mais fácil. Vou ter que conhecer, tudo bem. Aí, eles entram numa parte assim, mas está assim, uma escuridão terrível. Aí depois eles veem uma outra placa assim, mas as letras estavam iluminadas naquela escuridão. Estava dizendo assim, você confunde desejo por amor? Ele falou, gente, vou ter que saber o que ele quer dizer com isso, desejo por amor, ou necessidade por amor. Não, eu amo Juliette, minha princesa, eu amo ela. Ela faz tudo para mim. Ela, inclusive quando eu estou nas batalhas, ela toma toda conta do castelo. E mesmo quando eu perco todo o dinheiro nas batalhas e volto fracassado e tenho que trocar para um outro castelo mais barato, ela toma conta de tudo. Ela faz a mudança, ela toma conta dos meus negócios, ela paga as contas. Juliette. E ela é linda. Ela é muito linda. Eu não gosto quando ela bebe muito vinho. Mas ela faz tudo. Aí os animaizinhos falam assim, será que ela não começou a beber muito vinho porque ela tinha que fazer muita coisa para você? Aí ele, será que eu necessitava mais dela do que amava? Aí ele ficou meio chateado. Depois, não, mas Christopher, eu amo Christopher. Ele, inclusive, um dia, quando ficar velho, ele vai cavalgar e vai levar o meu nome nas batalhas. Ele vai ser um dos primeiros cavaleiros e vai continuar
a minha fama. Aí depois ele, eu amo o Christopher, mas eu preciso de um filho para levar o meu nome. Aí ele já está se caindo na real, né? Na realidade, exatamente. Aí depois ele pensa, será que todas aquelas... Aí ele ficou chateado com ele mesmo, falou assim, eu gostaria de ter amado mais e necessitado menos. Mas eu fico até pensando que quando eu resgatava as donzelas, matava os dragões, aquilo me fazia sentir bem. Acho que eu nem gostava de mim mesmo e precisava que todo mundo gostasse de mim. Acho que eu não gosto de mim. Aí aparece Merlin. Grande verdade. Não se pode amar se não se ama a si mesmo. Não se pode amar ninguém se não se ama a si mesmo. Aí ele ficou... Quando ele teve esse insight, aí uma luz naquele salão ali apareceu. Uma luz assim bem diferente. Não era uma luz comum. Ele não sabia de onde vinha. Muito estranha, mas muito brilhante. Aí Merlin falou assim, bem, o autoconhecimento é uma luz realmente muito bonita e brilhante. E ele ficou refletindo. Logo veio a pomba, a Rebeca. Cavaleiro, tem uma coisa especial aqui para você ver num outro salão aqui bem próximo. Vem. Aí foram todos eles lá. Ver o que era. Quando chegou, estava bem iluminado, mas aí naquele salão já estava mais ou menos a luz meio... como que fala? Meio... uma penumbra, assim. Mas ele viu um espelho. Que espelho velho, feio. É isso que você veio mostrar, Rebeca? Esse espelho? Não, mas esse é um espelho especial. Ok. O que tem de especial esse espelho? Esse espelho mostra quem você realmente é e não como você se parece. Deixa eu olhar. Aí ele foi olhando no espelho. Aí quando ele olhou o espelho, ele falou assim, eu vejo um homem muito bem apanhado, muito gentil, muito bondoso e amoroso. Quem é esse? Esse é você. Eu sei como eu me pareço, Rebeca. Eu não sou aquele homem. O Sam, então, falou. Cavaleiro, esse é o seu eu potencial. Todos nós fomos criados assim, com uma beleza, com o potencial de atingirmos grandes coisas. Aí o cavaleiro fala, mas o que deu errado então? Aí o Sam fala assim, você parou de sentir os seus sentimentos verdadeiros, de escondê-los, e colocou uma armadura invisível nos seus sentimentos verdadeiros. Só que com o passar do tempo, a armadura foi se solidificando e ficou permanente. Aí ele, você quer dizer que tudo que eu fiz foi para conseguir isso, para ficar assim? Aí ele ficou meio choroso, né? Aí o Sam falou assim, olha, ficar com pena de si mesmo, essas lágrimas não eliminam a armadura. Esses tipos de lágrima não vai eliminar a armadura. Porque ele estava assim, arrependido. E, aliás, tudo é um caminho, um aprendizado. Hoje você está podendo aprender isso. Que bom. Né? E nisso, passa nenhuma luz acende, porque ele está com autopiedade, tá? Sentindo vítima. Mas o esquilo vem e fala assim, vamos no meio do castelo, que está aberto, e tem uma árvore linda, uma macieira. Aí eles foram para a macieira. Aí o cavaleiro, estou com fome mesmo, vou pegar uma maçã. Mas tinha uma coisa escrita lá. Estava escrito assim, por essa maçã não tem nenhuma condição, mas você tem que aprender sobre a ambição. Aí ele falou, não é possível. Vou ter outra coisa para poder continuar o meu caminho, vou ter que aprender. Porque ambição, mas a ambição é importante. Né? É importante para o homem. Eu que queria ser o primeiro cavaleiro do reino. A gente tem que ter um pouco de ambição.
Aí aparece o Merlin, que não estava nessa hora, mas ele aparece mesmo sem ser chamado. E fala assim, mas... E o animalzinho, o esquilo e a Rebeca, falou assim, nós não somos ambiciosos, não precisamos de ambição. Aí ele fala, mas vocês não têm mente. Temos sim, temos mente sim. Ai, desculpa. Vocês não têm mente complexa. O homem tem uma mente muito complexa e quer sempre melhorar. Melhorar? Aí o Marlon pergunta, melhorar? Me explica aí, como que você quer melhorar? Você não é esse ser que foi criado em potencial, gentil, bondoso, amoroso? O que você quer melhorar? Sim, bem, eu quero ser o primeiro cavaleiro do reino. Eu quero salvar todo mundo e proteger. Eu preciso da minha armadura. Eu preciso de poder comprar meus cavalos. Sim. Tem certeza? Mas os outros também não são iguais a você? E você quer ser o primeiro? Mas todos não são iguais? Bonitos, bondosos, amorosos e gentis? Eu acho que você está falando da ambição da mente. A ambição da mente nos leva a essa estrada que você chegou, a essa prisão. Tem uma outra ambição, essa sim é boa, é a ambição do coração. A ambição do coração, ela não é competitiva. Você não precisa ser o melhor ou melhor que ninguém. Essa ambição faz você até servir. Vamos tomar a árvore, por exemplo, como um bom exemplo, a macieira. Ela dá lindas maçãs, as pessoas comem, ela dá de novo, ela come, ela dá... Aí ele fala assim, mas maçã não compra castelo, não compra cavalo. Não, mas você não poderia, se tivesse maçãs, comprar castelo e cavalo com as maçãs e as maçãs que sobrassem você doava. Aí ele fica assim, meio triste, falou assim, eu acho que realmente eu usei a ambição da mente. E a ambição da mente me levou a me prender nessa minha armadura. E ficou muito angustiado. E chorou. Chorou muito. E uma luz apareceu e, de repente, Merlin desapareceu e eles estavam fora desse castelo. Do castelo do conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre conhecimento. Tem algum comentário? Não? Esse daqui é Emmanuel, de novo, em O Consolador. Ele vem falar sobre o conhecimento. O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, de novo, ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. É necessário. Se nós não fizermos assim, porque achamos que é importante, a vida nos levará a esse caminho, de uma outra forma. Mas aí nós teremos que trilhar. Mas poderemos ir por vontade própria ou vai acontecer. Temos ainda, isso é Emmanuel de novo, temos ainda que reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma. Incrível, né? Conhecimento de si mesma é um dos maiores desafios da criatura humana. Todos nós. O autoconhecimento, tem um errinho aqui, coopera para que se possa discernir do que é útil ou supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. Então, se a gente está assim, com muitas dores, e todos temos, né? Mas algumas dessas dores talvez poderiam ser minoradas se a gente se atesse ao essencial. E a gente tem dificuldade disso, de acordo com a nossa sociedade, aquilo que a gente achou. Lembra, no começo, Joana falou que a gente usa algumas coisas sociais, códigos sociais, como moral. E aquilo é tão importante para a gente que se torna realidade, sem ser. Tão importante, né? Um carro para dirigir, importantíssimo aqui. Não dá para ficar andando sem carro. Precisa ser o carro BMW, alguma coisa assim, entendeu? Assim, vamos
Vamos pensar, né? O que é necessário e o que é essencial. Voltando ao nosso caminho. Então, eles continuam agora para a próxima etapa. E vão até o castelo da vontade e da coragem. E chega lá, o cavaleiro toma o maior susto e fica apavorado. Deixa eu entrar no castelo aqui um minutinho. Ele vê um dragão enorme. Um dragão como nunca ele viu igual. E ele se sentiu traído. Merlin falou que eu não precisava de espada, que eu não ia ter que matar dragão nenhum. E olha só esse dragão horrível aqui com essas chamas azuladas e avermelhadas. E ficou morrendo de medo, porque ele era muito gigante. Eu falei assim, não, eu vou ter que... Eu não vou conseguir passar. Como é que eu vou passar? Não tenho nada. Só tenho aqui meus 2 amigos animais. Não dá para passar. Aí o dragão se ri. Assim, você não adquiriu autoconhecimento? Você não quer testar? É isso que acontece mesmo para as pessoas que têm o autoconhecimento. Na hora de mostrar aquilo que aprenderam, se acovardam. Aí ele falou assim, não é possível, Merlin, cadê você? Eu preciso de você agora e você não aparece. Cadê? Eu não tenho espada, não tenho nada. E você disse que eu não vou precisar de espada para matar dragão nenhum. Mas eu não sou um dragão comum. O dragão disse. Eu sou o dragão do medo e da dúvida. E você não vai me conseguir me matar mesmo, com espada nenhuma. Eu vou vencer. Então ele saiu correndo, foi embora. Aí o Sam, não, o que é isso? Volta aqui, você tem que tentar. Vai tentar lutar contra o dragão. Mas não é possível, olha só. Aí a pombinha lembra, você lembra? O Merlin falou que o autoconhecimento pode matar o dragão. Mas como? Como assim? Será que ele é de verdade? Será que não é uma ilusão? Que exato. Então deixa eu tentar. É uma ilusão. Então ele vai andando assim, esse dragão do medo e da dúvida é uma ilusão. Ele vai andando, vai andando. Quando ele anda, quase vem uma chama assim que queima a calça dele. Ele sai correndo. Assim, mas é uma ilusão. Ilusão não queima calças. É muito quente. Eu não vou. Aí o Sam chega e fala para ele assim, vem cá, se você lutar com o dragão, você tem uma chance de ganhar. Pode não ganhar, mas tem uma chance. Se você não lutar com ele, você com certeza vai perder. E ele fala assim, então tá, é tudo da minha imaginação. Eu não tenho medo e não tenho dúvida. Eu vou ter certeza, eu vou ter coragem. E ele vai andando então e vai falando para si mesmo. O medo e a dúvida são tudo ilusão. Medo e dúvida são ilusão. Medo e dúvida são ilusão. E vai andando, vai andando. E nisso que ele vai caminhando, o dragão diminui. E quase que desaparece, mas ficou lá piquititinho. Saiu correndo. Não é que ele venceu o dragão, mas o dragão saiu e falou assim, olha, eu vou voltar. Eu vou te pegar. Gente, eu sei que é engraçado, mas é a realidade. O medo e a dúvida. A gente está o tempo todo, será que eu sou bom o suficiente para fazer isso? Será que eu sou bom o suficiente para fazer aquilo? Será que o que eu fiz estava gostoso o suficiente? Será que eu falei o que deveria falar bem? Será que eu falei bem? A dúvida, a dúvida. E o medo? Medo de quê, gente? Da opinião alheia, né? Só. Porque Deus ama a gente. Somos lindos, bondosos, gentis. Mas a gente precisa, igual o cavalheiro, precisa das donzelas lá. Ah, obrigado, me salvou. É bom, né? Pro ego, porque ele tem dificuldade de amar a si mesmo. Precisa de outras pessoas falando que o ama. E a gente é um pouco assim, não sei, talvez não todos, mas eu particularmente me identifico com essa história, porque estou sempre em dúvida. E por que a dúvida, gente? Vamos supor, temos uma dúvida de fazer algo que não seja uma coisa ruim, e eu acho que ninguém está aqui querendo fazer coisa ruim. Acho que todos queremos fazer a coisa certa, fazer o melhor, todos.
né? Agora deu errado, alguma coisa deu errado. Tudo bem. Tudo bem, qual o problema? Estamos em crescimento. É um caminho de crescimento. Então, mas é uma dificuldade, eu falo por mim mesma, tá? Uma dificuldade você não conseguir aquilo que a gente acha que é o ideal. Então, é isso que o nosso soldado estava passando. O princípio de evolução não está na matéria, mas na vontade. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, de complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. A coragem é o valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca abandonando sob qualquer pretexto. É imprescindível. E no final da nossa caminhada, o nosso cavaleiro tem que subir nesse topo aqui. E ele vai procurando... Desculpa, gente. Depois do último castelo, ele perdeu as partes das pernas, da armadura e dos braços. Agora ele só tem no peito, tá? E ele tem que agora caminhar para esse topo de montanha. E ele, quando chega no topo, e ele estava assim, muito fraco, né? Tem uma pedra, e ele se agarra na pedra. E depois ele fala, gente, o que eu faço agora? E na pedra estava escrita, aquilo que você desconhece, para você conhecer aquilo que você desconhece, você tem que se desapegar daquilo que você conhece. Desapegar daquilo que você conhece, para conhecer o desconhecido. Então ele falou assim, gente, o que é possível agora? O que é isso? A única coisa que eu conheço aqui é a pedra. E aí ele fala, será que eu tenho que soltar a pedra? Mas era a única coisa que ele pensou que poderia fazer. Será que eu confio? Aí o Sam fala, confia. E ele larga a pedra e começa a cair. E nessa queda ele pensa assim, pensa em tudo que ele passou na vida dele, e pensa na mãe, no pai que ele culpava, de certa forma, pensa na esposa, no filho, e tudo aquilo que aconteceu com ele, e ele tomou responsabilidade pela vida dele naquele momento. Ele se deu conta que ele é responsável por tudo que aconteceu, não tinha ninguém que era responsável. E quando ele se dá conta disso, ele simplesmente se vê em pé e começa a chorar de muita gratidão pela vida. E nesse choro é tão forte que derrama pelo peito e cai a última parte da armadura dele. E ele sente que ele é todo amor. E, para finalizar, Jesus nos disse, conheceis a verdade vos libertará. E ele, muito melhor do que os animaizinhos da história do cavaleiro, está ali, nos amparando o tempo todo nessa jornada. É só a gente poder olhar com mais carinho para a gente mesmo e não ter medo de ser falho, porque a gente está todo mundo aqui, ou seja, está todo mundo com dificuldades. Então tá, olha para o outro, errou, falou de mau jeito, é porque o dia não estava bom, não é porque a pessoa é má, que te quer mal. Então vamos olhar para todos nós como estando nessa caminhada de autodescobrimento e procurando olhar para si mesmo. O que eu tenho que aprender com isso, não é fulano de tal, né? E eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim disse Jesus. Então, vamos com ele fazer essa jornada pela descoberta da verdade pessoal. Obrigada.